E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que Deus abençoe poderosamente seu dia, amém? Desde esta manhã, está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler do verso 1 até o verso número 7, que diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome, e as ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Amém? Amados, Jesus, sabemos bem que ele é o bom pastor. Lá no Calvário deu a sua vida pelas ovelhas. E a sua vida, o sacrifício, foi para nos dar a vida eterna. E aí ele fala que ele é a porta. Mas antes de ele falar que ele é a porta, ele diz que todo aquele que não entra pela porta, entra por outro lugar, é ladrão salteador. Fazendo alusão aos apriscos que existiam naquele tempo. Eram apriscos feitos para que os pastores que estivessem indo de um lugar para o outro com seu rebanho pudessem colocá-las dentro desse local. E este aprisco só tinha uma porta, e o pastor, ele não somente entrava pela porta e tinha acesso à porta, mas também quando ele ia dormir, ele deitava na porta para que, se viesse algum lobo, algum animal ou algum salteador, um ladrão, ele pudesse pudesse acordar e assim não deixar que o ladrão ou o animal pegasse uma das suas ovelhas. Mas, naturalmente, haviam aqueles que tentavam entrar por outro lugar, como ele menciona aqui, sobe por outra parte. O que tenta entrar por outra parte é ladrão salteador. Então, o bom pastor, ele cuida das ovelhas, zela pela segurança das ovelhas. Então, Jesus, ele zela pela segurança das suas ovelhas. E aí ele diz que quando tira as ovelhas para fora, elas conhecem a sua voz e o seguem. Então a primeira coisa que temos que entender é que para seguir a Jesus, temos que conhecer a voz dele. E como conhecemos a voz de alguém? Conhecemos a voz de alguém quando escutamos muitas vezes aquela pessoa. E aí assimilamos a voz, e quando ouvimos já reconhecemos que a voz pertence àquela pessoa. Como ouvir a voz de Jesus? Se chegando próximo a ele, buscando intimidade com ele, lendo a palavra que ele nos deixou, para que pudéssemos aprender dele. E aí, uma vez tendo essa intimidade, começamos a identificar a voz do Senhor e começamos a seguir o bom pastor. A boa condução do pastor, que é Jesus Cristo. E aí ele diz, lá quando as pessoas não entendem a parábola que ele estava relacionando, ele diz o seguinte: eu sou a porta. Ele não disse eu sou uma porta. Eu sou uma porta, uma das portas. Não, ele disse que eu sou a porta.
fazendo referência à porta especial, a única porta. E porta nos remete à segurança, porta nos remete à entrada e à saída. Então, eu quero deixar uma pergunta para você. Qual a porta que tu tens entrado? Existem várias portas. Por exemplo, numa casa, existem várias portas. Porta da área, porta do quarto, porta do banheiro. Mas só existe uma porta principal. Uma porta principal. E a porta principal é a mais importante. E essa porta principal é Jesus. Mas às vezes na nossa caminhada, nós entramos por outras portas. Portas que nos levam a caminhos ruins. Portas que nos levam a desviar da presença do Senhor. Mas tenha sempre em mente, só existe uma porta. Jesus é a porta. A porta que nos leva à salvação. Não entre por qualquer porta. Não acompanhe qualquer um. Ouça a voz de Jesus. Então quer dizer que eu não posso seguir o pastor A, o pastor B, o pastor C? Quando você identificar a fala de Jesus, a voz de Jesus na vida daquele pastor, aí sim. Mas caso você não ouça, caso você não identifique, então você vai perceber que é uma outra porta qualquer, mas não é a porta que Jesus abriu. Que possamos entrar pela porta correta, pela porta certa, e estar sempre prontos a ouvir a voz do Senhor e seguir. Ele mesmo diz, olha, as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então procure ouvir a voz de Jesus e procure segui-lo, porque é o melhor caminho, é o caminho que nos leva para a salvação. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Estamos começando aí este feriadão. Que você aproveite para descansar nesse feriado, aproveite para fazer as suas coisas, para fazer o seu lazer, mas não se esqueça de buscar a presença do Senhor mesmo neste feriado. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.